Palmeiras vence clássico e afunda o Corinthians na zona de rebaixamento. Com queda, Antônio Oliveira não é mais o técnico do Timão. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Nicolas Alves, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho dessa situação, né? Que coisa, rapaz. O Corinthians agora sem treinador. Antônio Oliveira não é mais o técnico do Timão. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho do jogo aqui, né? Entre Palmeiras e Corinthians. Um jogo na segunda-feira, numa segunda-feira gelada em São Paulo, rapaz, no Allianz Parque. Uma segunda fria em São Paulo. Na verdade, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o estado de São Paulo praticamente. Ou boa parte do estado. Uma segunda-feira bem gelada, né? Mas o Palmeiras conseguiu vencer o Corinthians por 2-0, afundou o Corinthians na zona de rebaixamento. O Corinthians continua na 19ª colocação na zona de rebaixamento e vai ter que vencer o jogo contra o Vitória na próxima quinta-feira sem treinador. O primeiro tempo começou muito truncado, sem muitas chances de gols. O Palmeiras levantando muita bola na área ali, mas sem grande efetividade. O Corinthians teve a melhor chance no primeiro tempo numa jogada individual do Wesley, ali em meados do primeiro tempo. A melhor chance do primeiro tempo foi do Corinthians, né? Com o Wesley. Numa jogada individual, ele bateu, o Everton fez a defesa. Depois o Palmeiras só foi assustar os 40 do primeiro tempo com um chute do Flaco Lopes, que o Donelli teve que trabalhar. Mas só, Palmeiras e Corinthians fizeram um primeiro tempo bem fraco, bem modorrento, vai. Um jogo muito ruim, eu até coloquei no Twitter, o jogo tava bem chato de ver. No segundo tempo, em 12 minutos, o Palmeiras matou o Corinthians. 2 gols de bola parada, é verdade. Mas o Corinthians ali ficou entregue, né? Tava entregue praticamente, porque o primeiro gol sai ali aos 5 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta do Veiga, a bola bate no Fabinho, que tá praticamente caído, e entra no gol, né? Tanto é que o árbitro deu o gol pro Fabinho, o Anderson Daronco deu o gol pro Fabinho, o volante do Palmeiras. E aos 12 minutos, na cobrança de escanteio, o estreante Vitor Reis, zagueiro, que jogou ontem no lugar do Murilo, que tava machucado. Estreante, primeiro jogo dele é só um Palmeiras e Corinthians, mais nada. Só isso pra você ter noção. Primeiro jogo profissional do moleque, Palmeiras e Corinthians, o moleque vai lá com personalidade, faz os 2-0. Primeiro gol do menino com a camisa profissional do Palmeiras, um zagueiro, né? Mostrou personalidade, não deixou o Yuri Alberto jogar, ajudou o Naves a anular qualquer investida do Corinthians, principalmente no segundo tempo, ali na defesa do Palmeiras, né? Depois o Palmeiras teve um jogador expulso, o Veiga acabou sendo expulso num lance ali, meu Deus do céu. Sei lá, ao meu ver infantil, tá? Na minha opinião infantil. Por quê? Tudo bem, ele foi defender o Estevão, porque o Estevão deu um drible, né? Driblou e o Garro, o volante, o meia do Corinthians reclamou e tal, foi pra cima do moleque. O Veiga, pra tirar o Garro dali, deu um empurrão no Garro. Foi expulso. Aí, na minha opinião, não precisava ter empurrado, entendeu? Tira o moleque, puxa o moleque da confusão, Estevão, vem cá. Como um jogador experiente que o Veiga é, ele acabou errando nessa aí. Mas faz parte, já aconteceu, é jogo, tá no calor do momento. Uma coisa é eu tá comentando aqui, outra coisa é o cara lá dentro de campo, né? Uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que acontece dentro de campo. Mas, basicamente, segundo o que foi divulgado amplamente aí, foi pelo empurrão que o Veiga foi expulso. Depois disso, o Palmeiras administrou, né? 2-0 tranquilo, o máximo que aconteceu com a expulsão do Veiga foi o Palmeiras não ter mantido aquele ímpeto pra aplicar até uma goleada no Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu jogar. Depois que tomou os 2 gols, mesmo depois da expulsão, o Corinthians não atrapalhou a vida do Palmeiras. Não fez nada praticamente. O jogo tava na mão do Palmeiras. O Palmeiras ganhou 2-0 de forma tranquila, cola na ponta do Campeonato Brasileiro, tá ali na briga, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo, com 27 pontos o Flamengo, 26 pontos o Palmeiras, né? Tá na briga. Passou o Bahia, passou o Botafogo, enfim, tá ali na briga pelo título, né? Pela ponta do Brasileirão. E o Corinthians continua na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, lá em Caxias do Sul, e o Corinthians vai enfrentar o Vitória na sua arena, na Neoquímica Arena. Precisa vencer de qualquer jeito. Gente, 13 jogos, uma vitória apenas, é muito pouco. É muito pouco. O Corinthians está seguindo a mesma cartilha do Santos para cair. Gente, é só ver o que aconteceu com o Santos nos últimos anos. O Corinthians está seguindo a mesma cartilha do Santos para cair. Tá preocupante, gente. O torcedor corintiano tem que se preocupar sim. Enquanto o torcedor palmeirense tem motivos e vários motivos para sorrir,
E tem mesmo, tem que tirar sarro, tem que sorrir, tem que tirar onda mesmo, porque tá em cima. Inclusive o Palmeiras derrubou o Antônio Oliveira, né? Porque o Antônio Oliveira cai aí com 27 jogos disputados, com 12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Só no Campeonato Brasileiro, uma vitória apenas. O resto, empate e derrota. Mal o trabalho do Antônio Oliveira, muito ruim. Ah, Nicolas, mas a culpa é só dele no Corinthians? Não, a culpa não é só dele. Demitiram o Antônio Oliveira? Demitiram. Vai trazer quem? Já estão falando em Fábio Carille, eu tava lendo agora sobre isso. Poderia vir ao Corinthians. Parece que ele tá insatisfeito no Santos. A situação dele no Santos parece que não anda muito confortável realmente. Mas e aí, o cara ele vem pro Corinthians, muda o quê? O que vai acontecer? Entendeu? O Carille não tem muitas opções de jogo também. E o time do Corinthians, hoje, ele toma muito gol. Hoje é fácil entrar na defesa do Corinthians. Precisaria de um treinador pra arrumar a defesa. O Carille conseguiria arrumar a defesa. Mas será que conseguiria arrumar o ataque? E os reforços? Vai chegar? Vai ter que vir reforços nessa janela. Vai ter que vir reforços, porque o time do Corinthians está muito muito limitado em termos de elenco. Várias e várias vezes o Antônio Oliveira reclamava nas coletivas dele. E é real. O Corinthians não tem opções hoje, gente. O Corinthians tá mal. Dentro de campo, fora de campo. Teve invasão semana passada. Gente do céu, onde é que vai parar esse time? Onde que vai parar esse time? Sabe? Complicada a situação do Corinthians. Antônio Oliveira não é mais técnico do Timão. O Corinthians agora vai em busca de um novo treinador. O Antônio Oliveira até começou bem quando chegou no Campeonato Paulista. Venceu 2 partidas, empatou logo com o Palmeiras no empate heróico lá em Barueri, lembra? Um 2-2 que o Garro fez um belo golaço de falta e tal. Teve a expulsão do Cássio naquele jogo e tal. Depois, o Antônio Oliveira conseguiu fazer uma campanha razoável aí até o fim do Campeonato Paulista. Não dava pra brigar mais por muita coisa. No Campeonato Brasileiro começou muito mal. O Corinthians e o Antônio Oliveira sai com o Corinthians nessa situação, na 19ª colocação, com 13 jogos disputados. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians até conseguiu fazer uma campanha de razoável pra boa, vai. Não fez uma campanha muito ruim. Mas aí, quando chega no Brasileiro, eu já falei isso aqui outro dia, né? Chega no Brasileiro, o Corinthians não consegue jogar. Aí você vê a diferença do nível do grupo que o Corinthians tinha na Copa Sul-Americana pros times que o Corinthians enfrenta no Campeonato Brasileiro, no futebol nacional. Então, gente, a situação é preocupante, a situação é delicada, alguma coisa precisa ser feita, né? Corinthians agora vai jogar com vitória na próxima rodada, vai ter que vencer de qualquer jeito. Um empate não pode ser opção, porque o tempo tá passando, a 14ª rodada tá vindo aí. Quanto mais o tempo passa, daqui a pouco vira um turno no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians na zona de rebaixamento. E aí? E time grande pra sair, amigo, de zona de rebaixamento é mais difícil, hein? É mais difícil, com pressão, o tempo vai passando. Já imaginou o Corinthians cair pela segunda vez? Infelizmente, eu não queria ter razão nisso, mas eu já cheguei a falar sobre isso. O Corinthians esse ano iria brigar pra não cair. Não só eu falei, todo mundo falou. Todo mundo falou, né? Todo mundo falou, muita gente tá falando. E é real, gente. É real. Não adianta a gente chegar aqui e querer que... Ah, não, a gente tem que pensar positivo. Pensar positivo é uma coisa. Analisar a atual situação do time no campeonato, do time na temporada, é completamente diferente. O Corinthians, qual é a perspectiva que você tem do Corinthians jogando bola? Qual é a perspectiva dentro de campo? Você assistindo um jogo do Corinthians. Você, torcedor do Corinthians, você tem alguma perspectiva vendo o Corinthians jogar? Então é pra se pensar, né? É isso. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra não perder a notificação. Se você gostou do conteúdo, aquele likezão pra gente marotão, vai. Deixa o like. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço. Valeu.